Então vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui no canal. A gente estava parado por um certo tempo, reorganizando tudo, mas agora a intenção é gravar pelo menos 6 vídeos por semana e aumentando a gama de vídeos. Vamos falar, além de servidor público, mas também direcionado para servidor público, sobre ações bancárias e previdenciária. Tem surgido uma dúvida muito grande aqui, com várias pessoas me perguntando, principalmente porque quando eu entro com o processo do FGTS para um servidor, eu dou um prazo médio. Lógico que a gente não consegue estimar de todas as ações, mas de 1 ano e 6 meses até 2 anos para estar efetivamente recebendo os valores. Porém, existem clientes que estão vindo de processos antigos falando que o processo dele tem mais de 9 anos parado e não consegue uma solução. Em regra, isso não é culpa do advogado. Existe alguns detalhes dentro do processo que pode sim atrasar muito isso. E o principal deles que eu tenho visto em todo mundo que tem reclamado, que é um seguinte detalhe: o FGTS que está ficando mais tempo travado não é o FGTS que a gente tem solicitado agora no momento, ele é um pouquinho diferente. Muita gente tem reclamado, porém, o que foi cobrado para essas pessoas que estão em atraso é referente ao período de lei 100, que é uma modalidade de contrato ali que foi muito diferente. E o que travou esses FGTS do período antigo e também vem travando alguns dos novos em decorrência de um IRDR, é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Como muitas pessoas entraram com processos idênticos, quando esse processo ele vai para a instância superior, ou o TJMG, ou o STJ, ou até mesmo o STF, eles podem aceitar esse chamado IRDR, suspender todos os processos de primeira instância, primeira e segunda instância, dependendo de que ponto esteja esse IRDR, para que um único processo seja julgado e essa decisão tenha valor para todos os outros. Os processos de Lei 100, eles já tiveram essa decisão lá atrás, porém, existe alguns processos que ficam num certo limbo ali do sistema do Tribunal de Justiça, que enquanto ninguém verificar a situação e pedir que esse processo retorne à movimentação correta, você fica realmente com ele parado durante anos sem movimentação nenhuma. Isso não quer dizer que você perdeu, isso não quer dizer que você não tenha mais direito, simplesmente que aquilo está parado sem nada acontecendo. Essa mesma questão do IRDR aconteceu em alguns processos do FGTS novo, em decorrência que lá em 2022, salvo engano, nós tivemos também o tema 915, que foi suspenso para fazer uma verificação da validade dos contratos, da renovação dos contratos no período que a gente ficou em pandemia, realmente. Esses contratos foram validados por causa da necessidade daquele período, porém, isso não afetou de forma de paralisação por muito tempo. Muitos processos retornaram de forma automática, só que outros também ficaram ali paralisados por um bom período por falta de movimentação de iniciativa, que seja do juiz, que seja da secretaria, que seja do advogado. Isso veio atrasando realmente muitos processos que até hoje tem alguns que estão perdidos nesse limbo aí. É o principal cenário que faz com que o processo demore mais tempo, e isso tem acontecido agora também com o processo do texto de fé constitucional para quem entra no magistério. Por isso que a gente já ressalva que, apesar de muitos processos terem um prazo médio ali, existe possibilidade que no meio do caminho acontecer alguma coisa que venha a atrapalhar esse prazo e demorar um pouco mais. Outro ponto, eu tenho visto muitos processos também parados numa fase onde que a pessoa já ganhou. O processo, ele tem, o advogado tem sucesso na hora de dar andamento dos processos, faz tudo de forma correta. Só que na hora que chega lá no final do processo, uma das grandes falhas nesse tipo de ação é a necessidade de um cálculo muito bem detalhado. O cálculo ele tem uma correção muito bem explicada, de acordo com a modificação já no tema. Só que muitos advogados não têm essa certa facilidade de dar prosseguimento. Aí teria que procurar uma pessoa especializada nesses cálculos. Muitas pessoas que fazem esses cálculos não têm um entendimento aprofundado do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Isso vem atrasando, travando muitos processos, até mesmo arquivados ali, ou até mesmo suspenso, aguardando a iniciativa do cumprimento de sentença
e outros até no meio mesmo do cumprimento de sentença, com uma certa discussão que ninguém consegue chegar num fim. Por quê? Sempre o Estado contesta os cálculos ali, cabe à pessoa que realizou aqueles cálculos, de fato, explicar ao juiz por que que os cálculos estão corretos, quais os anos que foram de direito, quais os valores ali aplicados da Selic, a modificação que teve de 2021, depois a nova atualização que está tendo agora. Então, tudo isso influencia no andamento. Mesmo com o processo ganho, pode ser que esses processos fiquem travados ali durante anos para poder estar conseguindo de fato receber. E um grande empecilho agora também que a gente tem visto, mesmo depois que o Estado faz o pagamento, é a possibilidade do saque nas ações do FGTS. Por quê? Os valores do FGTS são depositados numa conta vinculada ao FGTS na Caixa Econômica Federal. Diferente das outras ações judiciais, que o valor é depositado numa conta judicial, onde que o juiz tem acesso, essas contas do FGTS, o juiz não tem acesso de forma direta nela. Então é necessário a expedição de um alvará. Antes, até no final do ano passado, novembro, se eu não me engano, existia uma liberação do achado de conectividade, só que a Caixa fez uma modificação no sistema que o Estado não consegue fazer o procedimento administrativo de forma correta agora para poder estar fazendo a liberação de forma mais rápida. Então, cabe a gente solicitar ao juiz a liberação de um alvará que seja levado até a Caixa Econômica Federal para ser programado esse saque desse valor. Acontece que muitos juízes não estão entendendo o procedimento ainda dessa forma, levando a necessidade de um ofício para a Caixa retornar que o dinheiro está depositado, depois retornar que o dinheiro que precise realmente daquele alvará, que eles não podem fazer essa liberação. Então, tudo isso tem trazido atrasos que eu já vi casos, nesse ponto final aí, demorar mais de anos para poder estar conseguindo, porque virou realmente um empecilho. E é recente agora esse último empecilho aí da questão do ofício, do alvará, porém vai atrasando de pouco a pouco a finalização do processo. Outro detalhe, eu acho que eu já passei pelos principais pontos aqui, que seria a manifestação para poder dar andamento de forma mais rápida, a fase de liquidação, que os cálculos são detalhados, a questão do trânsito em julgado, que o processo fica lá paralisado sem iniciar o início dos cálculos em si, a expedição dos precatórios, detalhe, valores hoje fixados acima de 27.350, R$ 45, se não me engano, alguma coisa desse tipo, eles vão para precatório. O precatório ele não tem uma data certa de pagamento. Então, esses para pagamento, realmente eles vão demorar. Agora, quando o valor fica abaixo desse de 27.345, 350, esses valores são pagos por meio de RPV. O RPV, a partir do momento que a secretaria expede o documento oficial e o Estado toma ciência, são 60 dias úteis para realizar pagamento. Isso costuma dar uma travada também, tanto na questão da expedição, que a secretaria demora a expedir esses documentos, quanto no pagamento do Estado, que costuma atrasar, aí a gente ter que fazer o pedido de bloqueio das contas judiciais. Então, esse ponto também costuma dar uma travada no processo, nada ali superior a 6 meses, geralmente com menos disso já consegue estar finalizando, mas para quem está na expectativa ali de dentro de 2 meses estar recebendo, acaba sendo um prazo muito grande também. O principal ponto de atraso nos processos que a gente vê que realmente acontece em todas as ações são os reiterados recursos propostos pelo Estado. O Estado, apesar desse processo ele já ser um processo muito bem embasado, o Estado, simplesmente para ganhar tempo, ele vai fazendo recursos, leva isso para a segunda instância, e vai ganhando tempo no pagamento desses valores. Então, todos os processos, ele leva esse certo tempo por causa dos recursos do Estado. Seria um processo simples aí, realmente, se o Estado não recorresse, casos de 3, 4 meses para a pessoa já estar com a decisão final. Porém, como o Estado tem essas possibilidades de fazer recurso, fazer os embargos de declaração, e acabam fazendo esses recursos, basicamente para atrasar, isso realmente faz com que o prazo médio do processo do FGTS se estenda por muito tempo. Um grande detalhe que a maioria das pessoas ainda não sabe é que você entrou com um processo antes de 2020 ali, você tem a possibilidade de entrar com um novo processo. Isso não vai ser unânime e aceito por todos os juízes, mas em regra existe sim. Por quê? Os contratos eles são independentes.
A partir do momento que você cobrou o período anterior a 2020, você já tem basicamente acumulado agora mais 5 anos de direito ao FGTS. Para que você não tenha isso prescrito e corra o risco do juiz dar só os períodos antigos, você tem a possibilidade de entrar com um novo processo já de uma vez, de forma a conseguir acumular 2 processos do FGTS, porém, em decorrência desses períodos serem diferentes. Eu tenho caso aqui dentro do escritório que um processo travou realmente, a gente entrou com ele em 2022, nós entramos com outro o ano passado já, a gente está recebendo o segundo processo, o segundo valor primeiro que o primeiro processo que a gente entrou. Então, pessoal, mesmo que você já tenha entrado, tem alguém tomando conta desse processo você, existe possibilidade, centenas de possibilidades de atraso, até mesmo assim, que a gente vê muito dentro do próprio judiciário, os juízes entram de recesso, o juiz substituto não está dando conta, isso faz com que o processo prolongue por muito tempo. Então você tem a possibilidade. Na ação do FGTS, não são todos os processos que aceitam esse tipo de situação, não são todos os juízes também que aceitam acumular 2 processos do mesmo tema, independente se são períodos diferentes, mas existe sim a possibilidade de você estar acumulando isso e ter mais de um processo e conseguir receber isso mais de uma vez. É igual eu falei, para esse tipo de ação, é até interessante trabalhar dessa forma com processos separados. Por quê? Imagina se você entrou em 2020, o juiz quer que você continue para receber. Entrou em 2020, você teria 2016 em diante. Aí agora você entra dentro do mesmo processo, você estende o período de cobrança ali para ter o ano de 2026. Você teria 10 anos. Vamos supor, se você for um professor, o seu processo com esse valor acumulado ele vai para precatório. Então, para você receber, isso aí se ficaria estendido por muito tempo. Agora, se você tem 2 processos diferentes, você vai ficar abaixo dos 27 mil e vai conseguir receber dentro de 2 meses após o fim dos cálculos ali, o seu valor, sendo no primeiro processo de forma mais rápida e no segundo também de forma mais rápida, te agilizando muito o recebimento desses períodos. Então, pessoal, eu acredito que eu já passei pelos principais pontos. Se você tem mais alguma dúvida sobre a ação do FGTS, pode me mandar aqui, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp ou no YouTube. A gente vai estar fazendo uma verificação mais detalhada agora e respondendo todo mundo. Um abraço, até o próximo vídeo.